Conta pra mim, bebê, conta pra mim se a tua segunda-feira tá brava, porque a minha tá brava. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e bom, hoje eu tô por aqui, gente, pra gente falar sobre um assunto que não é por acaso que eu tô trazendo aqui pro canal, que é sobre a história, então, né, da influencer, na verdade, principalmente ali o fim da vida da influencer ali, Dai Yumi. A Dai Yumi, ela sofre, enfim, né, uma fatalidade aos 16 anos de idade e é nesse momento que toda uma comoção na internet se inicia, via Twitter, via Instagram, fazendo com que as pessoas não conseguissem explicar o que de fato tinha acontecido e muitas coisas foram geradas, muitas polêmicas, muitos vídeos vazados, montagens, pessoas pegando vídeos antigos e colocando como se ela ainda estivesse postando vídeos viva. Então isso foi uma coisa que complicou muito a vida da família, principalmente, que é uma família de orientais que não gostavam desse tipo de exposição. Isso aconteceu em uma época que nós estávamos no auge, né, aí da pandemia, né? E aí o que acontece? Acontecem vários erros em atestados de óbito, como já havia mencionado algumas vezes por aqui, e que se torna um grande problema quando isso acontece com uma pessoa que tem 460 mil seguidores extremamente preocupados com o que está acontecendo com a influencer deles. Então isso é uma coisa bem importante da gente deixar marcado, e isso também vai mostrar como muitas pessoas passaram pela mesma situação, algumas perceberam, outras não, e porque tantas pessoas agora, principalmente, que baixou um pouco aí a onda, as pessoas estão pedindo aí uma retratação dos hospitais e também até mesmo ali uma comprovação de causa, né, de falecimento. Bom, peço para vocês que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Senta o dedo no like. A gente já tá aquecendo aqui o Halloween, então provavelmente vamos ter muitos vídeos extras. Me sigam no Instagram, @JoyceRodriguesOficial. Mas por lá vocês ficam por dentro de tudo. E como eu vou postar vídeos extras, vocês não perdem nada, tá bom? Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny, Jack, vinheta. A Daiane Yumi, tudo vai se iniciar na internet, via stores e tudo mais, parece que ela postava muita coisa. Ela era uma menina de 16 anos, ela começa a namorar um rapaz, ela sai de casa muito cedo, então ela já começa a fazer várias publicidades. Ela tinha 460 mil seguidores, então as pessoas começam a segui-la e passam a gostar muito dela. Eu não conhecia o perfil dela, conheço a história, mas nunca visitei o perfil dela. E isso é uma outra história, né? A questão do ganho de seguidores depois que a pessoa perde a vida. Para vocês terem uma ideia, enquanto tudo isso se desenrolava, ela chegou a ter mais de 1 milhão de seguidores. E isso é mórbido, tá? Não tem mais o que você fazer ali, aquela pessoa não está mais aqui. E por que tudo isso aconteceu? Por que esse ganho de seguidores tão grande? Porque simplesmente quando a família toma ali, né, aquele ar para publicar que a Dai havia falecido no hospital, as pessoas começam a questionar que era mentira, porque eles acharam que a mãe não estava agindo de acordo com uma mãe que havia perdido uma filha recentemente, ali acabado de perder uma filha, e depois coisas começaram a ser levantadas no Twitter e também em vários outros lugares aí, e as pessoas começaram a questionar que ela estaria viva sim. Parece que essa polêmica começaria porque o pai dela teria ficado preso um tempo e adquirido umas dívidas, e ela teria comentado em redes aí que ela precisaria dar uma saída de cena porque ela não queria pagar as dívidas do pai. Então ela parece que estava meio chateada com isso. Parece que a Daiane Yumi, ela começa também a contar para os seguidores que ela anda sentindo muita dor de cabeça, mas muita dor de cabeça mesmo. Então tem ali um vídeo que eu acabei vendo durante a pesquisa, que é um vídeo que ela postou, um stories ali que ela postou. Ela está de óculos escuro, no escuro, então você vê que ela tá só com a luz ali do celular, e ela está dizendo que ela sente muita dor de cabeça, mas que ela não tem nenhuma doença, e que também ela sabia que ela não tinha nenhuma doença porque ela tinha chamado um pastor, o pastor tinha rezado lá, né, feito uma oração na casa e dito que ela tinha ali mesmo era macumba. Mas as pessoas costumam chamar de macumba, e como foi assim que ela falou,
Eu tô só replicando. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, posterior a isso, parece que a situação começou a piorar um pouco, tá? Então ela parece que parou mesmo de postar algumas coisas e o que acontece? Ela vai pra casa da mãe. E ela vai pra casa da mãe por causa dessas fortes dores de cabeça. Não é relatado a data que ela foi pra casa da mãe, mas por conta, né, do que estava acontecendo no país, os hospitais todos lotados e tal, todo mundo com medo, né, de se contaminar, o que ela faz? Ela segura para ir ao médico. E aí, o que vai acontecer? Esses sintomas, eles vão piorar. Além das dores de cabeça, ela também vai começar a sentir dificuldade para andar, até chegar um momento que ela não vai mais conseguir andar. E um pouco antes disso, ela começa a ter confusão mental, agir de formas estranhas, e isso também fez com que as pessoas levantassem que ela poderia estar fazendo utilização de alguma substância. As pessoas, elas falam o que querem falar. A questão é o seguinte, ela vai ficar uns dias com a mãe dela, até que de repente eles decidem que é melhor levar ela no hospital mesmo, então eles seguem para um hospital, para o Hospital Regional Dr. Martim Simões, em Osasco, e lá ela começa a ter tratamento. Só que lembrando, tá? Era um momento onde UTIs e todo esse aparato médico estava totalmente comprometido devido aí a, né, tudo que estava acontecendo na pandemia. Então o que acontece? Ela vai ser atendida e teoricamente ali pelo que a mãe, todo mundo conta, ali bem atendida, depois isso vai ser um pouco contestado, mas eles começam a tentar estudar, fazer exames e ver o que ela poderia ter para estar sentindo tanta dor de cabeça. A questão é que ela tinha, parece ali um princípio ou já estabelecido ali com um grau que o médico não determinou, uma hidrocefalia. É quando junta, né, vulgarmente ali um pouco de líquido no seu cérebro e aquilo começa a comprimi-lo, né, comprime o cérebro, você começa a sentir muita dor de cabeça, afeta ali a parte do seu sistema nervoso central e outras partes também motoras e você acaba ali tendo algumas mudanças ali, né, enfim, de comportamento ou esquecimento, coisas desse tipo. E o que vai acontecer é que ela vai acabar internada. Quando eles internam a Dayumi, ela vai direto para UTI e o que vai acontecer é o seguinte, eles percebem, né, esse líquido, que na verdade o nome é líquor, então o que eles fazem? Eles querem drenar esse líquido, então ela passa por um procedimento onde é colocado um dreno, né, obviamente onde precisa ser retirado ali atrás, e começam ali a tentar retirar, né, dessa forma ali, sem grandes aberturas ali, né, esse líquido que estaria prejudicando ela. Só que acontece que não adiantou, isso resultou, na verdade, numa parada cardíaca, onde eles tentaram reanimá-la, né, de várias formas, chegam também a abrir, fazer uma abertura no crânio, para poder ali retirar aquele líquido, mas obviamente isso já não daria mais certo e ela acaba mesmo indo a óbito às 6 horas da manhã. E por que isso começou a gerar muita polêmica? Quando as pessoas começam a dizer que estava acontecendo ali um complô, basicamente, né, que as pessoas queriam provar que ela estava forjando ali a morte dela, o que vai acontecer? A tia vai perder um pouco a paciência e vai postar o atestado de óbito, vai tirar uma foto e colocar no Instagram um atestado de óbito da Dayane Yumi. Acontece que esse atestado de óbito estava cheio de erros que a própria família não tinha prestado atenção. Então, na época, como estava acontecendo a pandemia da Covid-19, o que aconteceu? Eles começaram a utilizar a portaria SS32. A portaria SS32, ela tira a responsabilidade do médico de ficar ali fazendo vários e vários exames e também, né, das pessoas que verificam o óbito, que não é o IML, né, quando a pessoa morre no hospital, o corpo é encaminhado para esse local para poder ser verificado ali, fazer uma verificação do óbito, da causa, né, do óbito, que seria com uma autópsia, porque a causa seria desconhecida. Como estava, né, acontecendo tudo aquilo, os profissionais que trabalham com isso, eles foram isentos. Eles não precisavam mais fazer isso durante esse período por causa da contaminação. E por que isso também gerou polêmica? Porque para quem não entendia, tava lá, a causa era desconhecida, do lado tava SS Portaria 32 e tava lá como, né, C19. Então as pessoas começaram a colocar na cabeça que ela teria então tido a C19 ou teria se contaminado no hospital com, né, a C19. E aí o que vai acontecer? As pessoas vão começar a dizer que é mesmo tudo forjado porque eles conseguiram uma foto do velório dela. E se ela tivesse de fato, né, ido a óbito,
como estava ali, eles entenderam que era Covid-19, o que teria acontecido? Não teria velório, é tudo lacrado e ela não poderia estar sendo velada. Então as teorias, né, conspiratórias começaram a dizer que era tudo forjado, que na verdade aquele velório era forjado, tudo era forjado, a família entrou no rolo. Aí isso ganhou uma repercussão tão grande que acabou na TV aberta, então vocês já viram, né? Foi aquele auê, mas conseguiram de fato resolver o problema, porque existiam outros. Além dessa questão, né, da causa desconhecida, os nomes estavam todos errados. Por exemplo, a cidade que seria Piracicaba estava como Piracigaba, e também tinha, em vez de sepultamento, estava supultamento. Então as pessoas começaram a perceber que aqueles erros poderiam ser propositais para depois ali ter alguma espécie de contestação com relação àquele atestado que provaria ali um falecimento. Então o que vai acontecer? As pessoas começam a pegar muito pesado com a família e começam a apontar esses erros, e a família começa, né, a não saber mais o que fazer. Eles começam a se pronunciar várias e várias vezes, mas ninguém quer ouvir, e vira um movimento tão gigante que parece que chegou até a ficar em alta em vários momentos aí por causa disso. E também estava ali atestado que ela já havia sido cremada. Só que na verdade, gente, com toda essa repercussão que teve na mídia, a funerária contratada fez o funeral, porém, o que acontece? Teria como hora, né? Também tem isso, a hora, né? Ela teria sido anunciada a morte dela às 6 da manhã. Depois no atestado estava por volta das, acho que 9h32 da noite. Por que isso? Porque primeiro ela teve, na verdade, uma parada cerebral, vamos chamar assim, né? Então, o que acontece? Precisa ser repetido várias e várias vezes os exames para comprovar que não tem mais atividade no cérebro. E depois atestar, sim, o falecimento da pessoa. Talvez por falta de tempo, relaxo, não dá para saber, cansaço dos médicos, ninguém sabe. Acontece que nem mesmo uma descrição breve dos procedimentos que foram colocados, nem mesmo a questão que foi levantada e tratada como se fosse uma hidrocefalia, foi descrita. Então não havia nenhuma causa, nem os procedimentos utilizados, absolutamente nada. Então, quando a funerária pega esse documento e passa, né, para o local onde teria que acontecer ali a cremação, o que vai acontecer? Eles vão olhar aquele documento e vão dizer: a gente não vai fazer isso. A gente não vai fazer, deixa aqui, né? Porque futuramente alguém pode contestar esse atestado, a gente não pode nem provar com todas essas manifestações dizendo que não é a menina. Se um dia pedirem provas, a gente não tem como provar, depois que cremar não tem mais como fazer nada. Então começa meio que ali um debate, porque aí a família descobre, quase uma semana depois, que o procedimento não tinha sido feito, que ela não tinha sido cremada. Por uma questão cultural japonesa, né, eles são descendentes ali de japoneses, a Dai teria que ser cremada. Se houvesse um enterro, o que aconteceria? Eles poderiam exumar esse corpo a qualquer momento, mas depois que é cremado, você não pode mais fazer isso. Tudo desaparece. Então começa ali meio que a funerária basicamente dizer: olha, se continuar desse jeito, se isso aqui não for corrigido, se esse atestado de óbito não for corrigido, nós não vamos poder fazer o procedimento e nem ninguém vai querer fazer, porque a gente vai querer esperar ali que um juiz assine, né, ou que um policial faça enfim, boletim de ocorrência, todo um trâmite para que isso fosse resolvido. Gente, isso virou um pesadelo na vida da família, tá? A família não sabia mais o que fazer. Aí, com a ajuda da TV aberta, que tem uma abrangência maior, né, chama-se muitos profissionais, eles foram até cartórios, se comunicaram com o hospital regional, fizeram várias coisas, conseguiram consertar, né, essa parte do atestado de óbito dela. Foi mostrado que era um erro mesmo de grafia, erro de digitação na hora de colocar a cidade, várias coisas, e explicaram também que por causa, né, da pandemia, como isso aconteceu durante a pandemia, eles não podiam manipular, as pessoas, os médicos não queriam ficar manipulando, né, o corpo. Então o que acontece? Por isso colocavam causa desconhecida. E houve um período em que diversas famílias estavam muito irritadas com isso. Porque o que acontece? As pessoas não sabiam porque os seus entes queridos, qual foi o motivo dos seus entes queridos terem partido, porque não tem ali uma causa. Então hoje existe uma grande movimentação de pessoas que estão investigando exatamente isso, entre outras polêmicas aí durante. Mas acontece que nesse caso a família tinha sim visto, né, ali a Dai
antes de ser levada para o crematório. Então foi um velório que de 1 hora eles deixaram para 2 horas, e aí todo mundo começou a cair em cima porque tinha a foto do velório. Então como ela poderia ter ali a C19 e tá tanto tempo ali, sendo que nada tava vedado, nada tava lacrado? Cara, uma polêmica do caramba. E pior, tá? Não vou mencionar o nome, mas ela namorava um rapaz, e esse rapaz, durante esse processo, ele parece que tem um jeito diferente aí de pensar, então ele continuou seguindo a vida. Enquanto tudo isso estava acontecendo, ele estava postando várias coisas, né, no Instagram dele, e também fechando algumas parcerias. E as pessoas começaram a questionar também, né? Aí juntou um comportamento até meio cultural mesmo, né? Que dá aquela impressão de que as pessoas são frias, né? Da família dela, e dele, que parecia ali para as pessoas que ele não estava ligando. Então todo mundo ligou isso. Ah, bom, não é verdade. Então, enquanto, né, não se tinha ali uma prova, uma declaração, algo que as pessoas pudessem acreditar, porque falar na internet não adiantava, a TV aberta leva e consegue ali, né, consertar tudo, arruma o atestado, faz as correções necessárias, e vem até mesmo a possibilidade de um grande processo ser aberto contra o hospital e várias coisas serem ali de fato apuradas, porque ainda poderia ali acontecer indenizações, etc. Só que para isso acontecer, ela não poderia, né, concluir ali, não poderia ser concluída ali a cremação. Então ela teria que ser sepultada ou ficar de fato ali aguardando, né? E aí o que acontece? A família não queria isso. Para ser bem sincera, o que deu a impressão é que a família tava assim meio que pouco se lixando também em como que ela morreu, e não num mau sentido, tá, gente? É aquilo, a pessoa tá em dor, a pessoa só quer sossego, a pessoa só quer paz, ela só quer sentir o seu luto. E tudo isso acontecia e não deixavam isso acontecer na vida dessa família. Eles eram perguntados o tempo todo mundo ficava levantando várias e várias teorias, né, que tinham visto ou que tinham tirado uma foto, pegava coisas antigas e dizia que ela já vinha preparando esse terreno, dizendo, né, que ela morreria. Então assim, gente, são várias e várias coisas que fizeram com que essa família não tivesse paz. A verdade é que mesmo depois que foi comprovado que tinha sim o líquido, né, na cabeça dela, e que várias outras coisas tinham acontecido ali, e que tinha sim os exames, os atestados de que ela passou pelos procedimentos ali, né, de atividade cerebral, ali tiveram que fazer as tomografias e tudo mais, as pessoas continuaram não acreditando. E aí, com toda essa polêmica, quando se descobre que não teve cremação, as pessoas começam a forçar ainda mais. A coisa ficou tão descontrolada, mas tão descontrolada, que a família não sabia mais o que fazer. E aí é nesse momento que eles, depois que fazem tudo, a família diz que não quer abrir nenhum processo, a família não quer nenhuma indenização, eles só queriam o direito de poder, enfim, né, encerrar isso aí. E a única forma de fazer isso era corrigindo os documentos, para que assim, né, a funerária, o crematório e tudo mais pudesse agir de acordo ali como manda a lei. A data do óbito teria que ser foi dia 8, e a cremação e todo, né, todo o trâmite ali do sepultamento só foi acontecer mesmo no dia 17 de abril. Então de 8 para 17 de abril é bastante tempo, e a família, se não tivesse, na verdade foi uma polêmica boa e ruim ao mesmo tempo. Muito ruim porque, né, a família, é muito desconfortável isso para a família, e muito polêmico, para vocês verem, isso acabou na televisão, então é uma coisa que a pessoa não tá preparada, a família não tá preparada para isso, já tá sentindo ali, né, tudo que se sente quando se perde ali um ente querido, no caso uma filha de 16 anos, então o que que vai acontecer? Isso vai se tornar um problema, mas se isso não tivesse acontecido, ninguém saberia que não tinha acontecido a cremação. Todo mundo estava ali acreditando que a cremação tinha acontecido. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Então, a questão em si da polêmica trouxe à luz essa questão. Todos esses interrogatórios que fizeram sobre o atestado, né, que os fãs, os seguidores dela fizeram, de fato eram importantes, e foi o que impediu, na verdade, a empresa que trabalhava com a cremação não realizar o procedimento. Então, uma vez que isso foi descoberto, várias coisas ali, várias medidas foram tomadas para que de fato ela tivesse ali com toda a documentação correta, e que nenhuma teoria mais da conspiração surgisse dizendo que a menina
né, poderia ali ainda estar viva, tá forjando aquilo. Gente, foi muita coisa, tá? Disseram até que ela estaria fazendo isso para fazer depois um reaparecimento, para dizer, para aumentar a quantidade de seguidores, porque parece que virou um fenômeno mórbido, as pessoas, né, perdem a vida e os Instagrams, o reconhecimento vem depois. Deve ser uma coisa muito humana isso, né, de você praticamente só ligar para o próximo ou para a pessoa que você gosta, quando você vê ali que aquela pessoa ela não tá mais aqui. Então ela do nada, de 460 mil seguidores, ela passa para 1 milhão de seguidores, e isso faz com que mais e mais questionamentos surgissem à época. Porque o que acontece? Eles acharam que ela estava fazendo isso para ganhar mais marketing, seguidores, aparecer mais dinheiro. Gente, foi um grande rolo, tá? Um grande rolo. Movimentou muito a internet. Foi muito polêmico. Tinha vários e vários pontos. As médicas que realizaram os procedimentos, elas não estavam, não eram médicas adequadas. E aí nessa hora é uma coisa tão complicada, porque assim, era um grande hospital, mas era um hospital público. Então, gente, o que acontece? As UTIs estavam naquelas condições, tá? Isso aconteceu em abril, né, do ano passado. Então, tava naquele boom, né, da pandemia. Então, as pessoas estavam já trabalhando, assim, em qualquer setor, meio que fazendo qualquer coisa, quando, na verdade, ela precisava mesmo de um procedimento muito, mas muito delicado, feito por um neurocirurgião. E isso seria uma coisa muito importante. Por isso que foi ali colocada a possibilidade deles poderem entrar com recurso e conseguir ali uma indenização. A família não quis nada, tá, gente? Não quis nada, mas lembrando que se o procedimento tivesse sido feito de forma correta, isso também não teria acontecido. Ela teria ali uma chance ali também de se cuidar. E uma outra coisa que acontece, eu vejo acontecendo até hoje, as pessoas estão procurando cada vez menos os médicos. Isso foi um fenômeno até meio natural no início, as pessoas sentiam muito medo de ir até os hospitais, com medo da contaminação e tudo mais, e muitas pessoas começaram a ter muitos problemas e acontecer óbitos, né, com isso. Então o que acontece? Com toda essa movimentação, ela também estava com medo, então ela começou a sentir o sintoma, e aí vem um outro perigo. Gente, é muito sério isso, tá? E isso foi muito criticado também nas redes sociais. Só que é muito fácil criticar e fazer a mesma coisa. O que acontece? É muito legal, cura espiritual, você ligar a sua fé a alguma coisa, isso é muito legal. Acontece que é o seguinte, ela estava com um problema sério, um problema no cérebro, e ela precisava de um médico, precisava de atendimento médico, tratamento médico. Quando ela sente essa dor e vem um pastor na casa dela e diz que o que ela sofre é feitiçaria, é alguma coisa, é magia, é inveja, é mal olhado, seja lá o que for, e diz que ela tá liberta, a pessoa ela não procura mais nada, ela já não tá muito afim de procurar mesmo. Aí ela acredita naquilo. Gente, tudo bem acreditar nisso, tá bom? É muito válido, ajuda muito, em muitos casos até salva pessoas, porque a crença, ela é muito fundamental para a cura, mas ela tem que ser aliada ao tratamento médico. Então, sentindo qualquer coisa, gente, não vá procurar curas espirituais de nenhuma natureza. Procura primeiro o seu médico. Isso não vai impedir que você vá atrás de uma cura também espiritual. Não precisa, ninguém tá ali batendo, né, ali um cabo de guerra para ver quem é que tem mais poder, a medicina ou a fé. Então tenha os dois, use a medicina, né, o que ela tem para oferecer, e também ali utilize, se você acredita, as suas coisas ali espirituais, mas não tire a parte médica, porque isso poderia sim ter salvado a vida dela. Então são coisas que a gente vai percebendo que acabam se tornando um problema. A outra coisa também que é muito importante de dizer é o seguinte: erros como esse, atestados como esse, tem aos montes por aí. Acontece que com essa, né, com tudo que aconteceu num país que não estava preparado, assim como vários, talvez o mundo inteiro não estava preparado, a coisa ficou muito banalizada, então tiveram erros até bem mais sérios. E é muito comum as pessoas, elas quererem assim, gente, não pode ver, não pode acompanhar, não pode nada, então as pessoas começam a criar teorias na cabeça. Então cismaram que a garota estava viva, e até hoje existem pessoas que dizem que, como não tem uma causa ali para a perda da vida dela, ela ainda está viva. E que desde fé ali cega por carinho, por amor,
até mesmo por questões de querer mesmo destruir a imagem da moça, dizendo que a moça fez isso por dinheiro, gente, a moça tá sem vida, sabe, tá? Não tá mais aqui. Então, assim, gente, muito sinceramente, eu tentei pontuar tudo para que não tenha mais dúvidas, para que vocês não precisem mais, né, ficar pedindo, porque pediram para que eu fosse lá, desse uma pesquisada melhor, ver se tinham achado a causa da morte, porque parece que um juiz ia investigar. Gente, isso foi uma possibilidade. No caso deles não conseguirem arrumar o atestado, vocês estão vendo o atestado aqui, os erros ali, a tia deu uma marcada, tudo isso foi corrigido. Precisou sim ali que a médica explicasse algumas coisas, eles verificaram ali as credenciais, as coisas que os médicos eram capacitados ou não, verificaram sim que houve negligência, mas a família abriu mão de qualquer tipo de processo e seguiu com o que eles queriam, que de fato era a cremação, para que isso pudesse se encerrar e eles pudessem ter paz, entenderam? Então assim, gente, não, se vocês verem esse tipo de polêmica, esquece, isso foi encerrado na manhã de 17 de abril e que ela possa descansar em paz, com carinho, com a lembrança que vocês têm dela, que a gente tem dela. Até eu acabei ficando um pouco mexida, muito novinha. Aí algumas pessoas criticam também ali o namorado dela, que parece que não esperou nem um pouco, enfim, seguiu a vida, só que a vida é assim. E justamente por isso, pelas pessoas que, né, criticam e tudo mais, o comportamento dele, eu digo pra vocês o seguinte: somos nós que temos que dar importância pra nossa vida e não esperar que o outro dê essa importância pra nossa vida, porque o outro sabe dele. Então, independente de qualquer coisa, ele seguiu a vida dele e tá bom, tá tudo certo, foi uma opção dele, ele não precisa viver um luto eterno. A questão é o seguinte: se você não se preocupa com você, não espere que os outros vão ter aquele cuidado. Ela não morava na casa da mãe, ela tinha saído de casa com 16 anos, vivia uma vida independente. Isso foi sim uma falta de maturidade, de não ter procurado uma ajuda médica no momento certo. Agora, a questão do comportamento do companheiro dela na época é uma questão do comportamento dele, não tem nada a ver com a vida dela, com a história dela e como ela decidiu seguir a vida. Eu quero que vocês contem aqui nos comentários se vocês tinham alguma dúvida, se eu consegui sanar essas dúvidas, porque muita gente pediu ali para que eu desse uma olhada. Gente, eu assisti várias horas lá de programas grandes, chatinhos na televisão, para poder trazer pautadinho para vocês tudo o que aconteceu. Então, gente, foi isso, tá, que aconteceu. Então, não houve processo, não houve mesmo causa, não foi procurar causa, ninguém fez autópsia, ninguém fez nada, porque a família decidiu que já era muito tempo e que estava na hora disso se encerrar. Então contem aqui mais uma vez, não foi por acaso, espero ter sanado aí as dúvidas de vocês. Coloquem a opinião de vocês, que é muito importante. O caso vai ficando por aqui, eu vou ficando por aqui, eu aguardo vocês aqui nos comentários. Desejo a todos vocês uma excelente semana, um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!